Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve o seu balanço do primeiro trimestre de 2023, divulgado agora no último dia 3 de maio. Então, estamos trazendo as informações atualizadas dessa empresa, até porque foi uma sugestão de um dos nossos inscritos aqui, do meu amigo Felipe Miranda. Ô Felipe, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender. É um prazer poder atender a todos vocês e, para tanto, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraff, e manda a sua sugestão de empresa, bem como também faça sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a empresa sugerida pelo Felipe Miranda é a Ultrapar Participações. E a Ultrapar Participações é uma empresa que tem uma penetração nacional, aí tem uma abrangência nacional e tem uma história fantástica por trás de si. Até porque, quando nós investimos em ações ou pretendemos investir em ações, o primeiro passo é saber que empresa é essa, aonde que nós estamos colocando os nossos recursos. Então, é importante saber um pouquinho da história, de onde a empresa veio, para onde a empresa vai, e bem como a sua trajetória, porque toda essa trajetória ela se traduz nos números apresentados pela empresa. Então, rapidamente, vamos contar um pouquinho o que é a Ultrapar Participações. É uma empresa que ela tem praticamente o seu início lá em 1920, com a chegada de Ernesto Igel, que veio da Áustria para o Brasil, lutou lá na Primeira Guerra Mundial e veio tentar a sorte aqui no Brasil. E ao tentar a sorte no Brasil, ele começa a sua atividade aqui com a importação e revenda de fogões e aquecedores. Só que na época lá, toda a parte de gás aqui no Brasil era através de tubulação. E aí, dentro do conhecimento do Ernesto Igel, ele percebeu que lá na Europa já se utilizava o gás envasado, o gás engarrafado. E aí a dificuldade que tinha, o que é? Como engarrafar o gás aqui no Brasil. Aí, utilizando ali carcaças de bombas, ele montou os primeiros recipientes para envasamento do gás. E ali começa, então, agora a trajetória dele também na distribuição de gás. Tanto que em 1937, aí a empresa dele passa a ser uma distribuidora de gás, que era a Ultragás. Então, a história da Ultragás começa em 1937. Aí, no começo, ali, todo o gás aqui era importado. Chegando no ano de 1949, aí nós temos também uma pessoa que fez parte da história da Ultrapar, que é o Peri Igel, que é o filho do Ernesto Igel, que começou a trabalhar com o pai. E aí percebeu que uma das maneiras de ampliar os negócios era fazer a entrega de gás a domicílio através dos botijões envasados pela Ultragás. Mas essa entrega a domicílio, inclusive, tinha um bordão que durou muitos anos, que era semana sim, semana não, Ultragás no seu portão. Então começa agora todo o processo também de entrega de gás. Mas tinha mais uma dificuldade, que é justamente a criação de um mercado. Como que as pessoas iriam utilizar esse gás envasado? Aí precisavam de fogões e de registros. Aí eles montaram uma loja chamada Ultralar, onde a Ultralar vendia e praticamente ensinava as pessoas a utilizar fogão com botijões e reguladores de gás. Mas também outra dificuldade que tinha agora, o que é? Como fazer esse gás chegar até as pessoas. E aí foi criado então uma transportadora. No começo é a Transultra, que depois acaba se transformando também em Ultracargo. Mas também antes disso, em 1959, o grupo ele já passa também a atuar no setor de química e de petroquímica. Chegando em 1969, o grupo Ultrapar já era composto por aproximadamente 69 empresas, e aí eles criam mais uma, que era a Oxiteno. Chegando em 1970, diversificando a sua atuação, vai para a área de fertilizantes e cria também a Ultrafértil. Nesse processo de crescimento, no ano de 1980, eles adquirem mais uma empresa ligada ao setor de gás, que era a Brasilgás. Chegando em 1992, amplia sua atuação agora com a distribuição de combustíveis na parte de química e também na parte de logística. Em 1999, abre o capital, passa a ser uma SA de capital aberto. Chegando já no ano de 2007, adquire toda a rede de postos Ipiranga. Então, todos os postos Ipiranga que você vê no Brasil pertencem ao grupo Ultrapar. Em 2008, já é a maior empresa de armazenagem de granéis líquidos aqui do Brasil. No ano de 2009, ampliando sua participação na distribuição de combustíveis,
adquire toda a rede de postos Texaco que nós tínhamos aqui no Brasil até então. No ano de 2011, também passo a adquirir, né, mais uma distribuidora de gás, que era do grupo Repsol. E aí, então, toda a operação de gás da Repsol passa a ser também da Ultrapar. No ano de 2013, ampliando o seu leque de atuação, adquire também uma rede de farmácias, que era a Extra Farma. Só que daí, na sequência, a Extra Farma acabou agora recentemente sendo vendida para o grupo Pague Menos. Então agora a Extra Farma é do grupo Pague Menos. No ano de 2016, adquire também a Liquigás. E agora já no ano de 2021, 2022, eles se desfazem da Oxiteno e passam a ser concentrados na distribuição de combustíveis e na distribuição de gás através da Ultragás e de todas as suas subsidiárias. Mas para que possamos entender como que está a situação da Ultrapar, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e agora do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Ultrapar Participações. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Ultrapar Participações S.A. e como falei para vocês, trouxe aqui uma base histórica com 4 exercícios e mais o primeiro trimestre do ano de 2023 e através dos números vamos entender o que está acontecendo, como que vem sendo o desempenho da Ultrapar. E começando lá pelo ano de 2019, para que a gente possa montar toda essa base histórica aqui e entender os números, no ano de 2019 a Ultrapar tinha um ativo total de 31 bilhões de reais, era o tamanho da empresa. Então, se nós queremos saber aqui qual é o tamanho da empresa, vamos olhar esse total do ativo, 31 bilhões 195 milhões, que são todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. Grande parte desse valor está aqui no imobilizado, que são todas as instalações, toda a estrutura de funcionamento da empresa, a instalação física, caminhões, máquinas, equipamentos, enfim, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da atividade da empresa. Lá em 2019, esse valor totalizava 9 bilhões e 500. E nessa parte de cima aqui, o ativo circulante é o capital de giro, são os recursos que movimentam toda essa estrutura física. E naturalmente que nós precisamos ter um capital de giro adequado aqui justamente para poder produzir a receita e consequentemente os resultados da empresa. E no ano de 2019, o ativo circulante fechou em 15 bilhões de reais, o equivalente a 48,3% de todo o ativo da empresa. Em 2019, a empresa fecha com 5 bilhões e 200 em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 4 bilhões e 100 em contas a receber e os estoques de 3 bilhões e 700. Nos outros créditos aqui, a maior parte são tributos a recuperar. Então, consequentemente, nós nos concentramos mais no caixa, contas a receber e estoques. Já para 2020, a empresa pula agora para 36 bilhões 250 milhões de reais e o ativo circulante vai para 17 bilhões e 400, 48,2%, mantendo aqui uma estabilidade em termos de representatividade. O volume de dinheiro em caixa aumenta para 7 bilhões e 600. Aqui nós temos uma pequena queda no contas a receber que fecha com 3,900 e os estoques aqui fecham com 3 bilhões e 800 milhões de reais lá em 2020. Chegando em 2021, a empresa agora é de 39 bilhões de reais. E dos 39 bilhões de reais, 25 bilhões é capital de giro. Sendo que o volume de dinheiro em caixa cai para 4 bilhões e 84. Aqui uma pequena elevação no contas a receber para 4 bilhões. E os estoques que vão para 3 bilhões 918. Destacamos aqui dentro desses outros créditos no curto prazo, os ativos, né, postos à venda ali, que foi justamente a questão da Oxiteno, que foi posta à venda, bem como também a rede de farmácias Extra Farma, então elas foram postas à venda aqui. Já no ano de 2022, aí o tamanho da empresa diminui para 36 bilhões 441 milhões, e justamente nós temos aqui a queda do ativo circulante que vai para 18 bilhões 564. Por quê? Devido à venda dos ativos, então esses ativos aqui já foram realizados, entra o dinheiro no caixa que vai para 5 bilhões e 800, aumenta o contas a receber para 4.800 e também o aumento nos estoques para 4 bilhões e 300. Chegando em março agora, março de 2023, a empresa é de 33 bilhões 808 e o capital de giro cai mais ainda para 15 bilhões 479, com uma redução do volume de dinheiro em caixa que fecha com 4 bilhões 620. O contas a receber também uma leve queda aqui para 4 bilhões 622 e também uma queda nos estoques para 3 bilhões 782. Então reparem que a Ultrapar, ela veio com 31, 36, 39, cai para 36, cai para 33.
Então estamos vendo aqui um encolhimento dos ativos da empresa. Porém, esse encolhimento parte se deve justamente à venda de ativos, como é o caso da Oxiteno e a venda da Extra Farma. E aí vamos observar agora, no passivo se houve redução de endividamentos. Então, com essa diminuição de ativo, uma das tendências é justamente diminuir endividamento, é o que nós vamos ver agora. Começando pelo ano de 2019, endividamento 21 bilhões 360, equivalente a 68,5%, sendo que a maior parte da dívida é de longo prazo. Já no ano de 2020, o endividamento sobe para 26 bilhões e 300, com 72,7% o peso da dívida, a maior parte sempre aqui no longo prazo. Chegando em 2021, a dívida fica agora com 28 bilhões 541, com 73%, né, o peso da dívida de tudo que a empresa tem, ela deve 73%. E chegando agora em 2022, a dívida recua para 24 bilhões de reais. Então repare aqui que as dívidas de longo prazo caem de 15.900 para 11 bilhões e 400. Então, o que ocorre? Justamente com a redução dos ativos também existe o quê? Uma redução do endividamento. E essa redução do endividamento ela continua agora no começo de 2023, tanto é que a dívida cai para 21 bilhões 438 milhões de reais. 63,4% é o peso da dívida. Então, essa redução de ativo que nós vimos aqui, onde o ativo cai de 36 para 33, essa diminuição do dinheiro em caixa, diminuição de capital de giro. Por outro lado, nós temos também uma diminuição nas dívidas de curto prazo, que de 12 caem para 8 bilhões e 200. E aí, consequentemente, a dívida total cai para 21 bilhões. Então, a redução de ativo também se explica agora pela redução de endividamento. Olhando os resultados produzidos pela Ultrapar, lá em 2019 ela faturou 89 bilhões de reais. Em 2020 foi o ano da pandemia, então houve uma retração na atividade da empresa, que fecha com 74 bilhões de faturamento. Passando a pandemia, em 2021, o faturamento já vai para 109 bilhões, em 2022 para 143 bilhões, e agora, em 3 meses do ano, já faturou 30 bilhões de reais. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido. Lá em 2019, 402 milhões de lucro. Em 2020, tivemos aqui 647 milhões de lucro, mais um resultado de operações descontinuadas, fechando com lucro final de 927 milhões. O mesmo ocorrendo em 2021, com 883 milhões. Em 2022, um lucro maravilhoso, aqui 1 bilhão 840, claro que também com resultados das operações descontinuadas, que é justamente a venda de ativos, ou resultado na venda de ativos, que deu 301 milhões, fazendo com que a empresa fechasse com lucro de 1 bilhão 840. E agora em 2023 fecha com 273 milhões de lucro em apenas 3 meses. O que eu chamo a atenção também aqui dentro da Ultrapar é que justamente quando vem alguns questionamentos para mim a respeito da Ultrapar, da Raízen ou mesmo da Vibra sobre as margens elas são baixas nesse setor, apenas 0,5% em 2019, 1,3% em 2020, 0,8% em 2021, 1,3% em 2022 e esse ano vem trabalhando com uma margem de 0,9%. De tudo aquilo que a Ultrapar vende, 93,2% é custo, sobrando uma margem bruta de 6,8% para pagar despesa, resultado financeiro e impostos. No ano de 2020, essa margem, esse custo, ele totalizou 94,6%. 95,5 em 2021, 94,9 e agora 94,4. Então, a estrutura de custos da empresa, geralmente, ela é pesada. Então, o que a empresa faz? Ela ganha no volume, ela não ganha na margem. Então, ela não consegue colocar margem no produto, mas ela tem que ganhar através do giro. Então, daí que surgem essas margens baixas aqui. Então, margem baixa e giro bastante alto. Mas isso daqui a pouquinho a gente vai ver também lá no nosso quadrinho, lá nos gráficos de rentabilidade. Mas o que eu quero trazer para vocês são esses índices aqui de liquidez que mostram a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas de curto, médio e longo prazo, que é a liquidez geral. Esse índice ele sai com 0,92, permanece estável em 0,92 no ano de 2020, vai para 1,06 em 2021, 1,10 em 2022 e agora em março fecha com 1,11. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar, ela dispõe de R$1,11. Paga, sobra ali um pouquinho, mas enfim, mostra que tem capacidade de pagamento de todas as suas dívidas.
Já na liquidez corrente, que é o dia a dia, é a liquidez de curto prazo, ele sai com 2,90, cai para 1,89, vai para 1,98. Em 2022 cai para 1,45, agora em 2023 está até março, né, fechando em 1,87. Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 1,87. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da empresa, a Ultrapar não tem problemas financeiros. Já o endividamento nesse outro quadro mostra o tamanho e o comportamento da dívida ao longo desse período analisado. A dívida sai com 68,5% lá em 2019, sobe para 72,7%, sobe para 73,2% em 2021, e aí ela cai para 66,6% e agora cai para 63,4%. De tudo que a empresa tem, ela deve 63,4%. Já nesse quadro aqui, os índices de rentabilidade, que há pouco nós vimos ali através da DRE, então começando ali pela margem líquida. Quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende? De tudo aquilo que ela vende, imagine na venda de um botijão de gás ou na venda de 1 litro de combustível, sobra uma margem líquida lá em 2019 de apenas 0,5%. Em 2020, 1,2%. Em 2021, 0,8%, 1,3% em 2022 e esse ano vem trabalhando com uma margem de 0,90%. Então, quer dizer, na venda de 1 litro de combustível, na venda de um botijão de gás, a empresa não chega a ganhar 1%, né? Então, justamente que a margem desse tipo de empresa realmente ela é baixa, né? Se comparada também com as demais, ela segue justamente esse padrão, margem baixa e giro alto. Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação a todo investimento feito na atividade. 1,3% lá em 2019, 2,6%, 2,3%, 5% agora em 2022. Então, em relação a tudo que foi investido, a empresa ganhou 5%. Já a rentabilidade do PL, o nosso terceiro gráfico ali à direita, mostra qual é o ganho dos acionistas. Quem tem as ações da Ultrapar, lá no ano de 2019 ganharam 4,1%, em 2020 9,4%, em 2021 8,4% e agora em 2022 15,1%. Não trago para vocês 2023 porque esses dois índices nós trabalhamos com eles de forma anualizada, então iria distorcer as informações se trouxéssemos eles de forma parcial. Mas o que eu trago para vocês são esses outros indicadores relacionados às ações. Uma ação da Ultrapar hoje vale R$ 11,09 com base no patrimônio da empresa. Porém, para você comprar uma ação da Ultrapar, R$ 14,48. Então, repare que o valor de mercado dela está acima do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,31, mostrando que essas ações estão com ágio de 31%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 1,61, o que dá uma rentabilidade de 11,12% para os seus acionistas. Em 2022, a empresa distribuiu a título de dividendos 58 centavos e a relação preço/lucro praticamente ela fecha em 9, 8,99, quer dizer, 9 anos é o prazo de retorno que os acionistas têm, né, para obter o retorno através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 54,84% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa e o tag along da Ultrapar é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa fosse vendida, seria garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento a ser dado para os majoritários. Nesse gráfico aqui eu trago para vocês também o comportamento do valor das ações da Ultrapar ao longo dos últimos 5 anos. Então repare ali que é um sobe e desce danado, né? Ela começa lá em 2018 com uma cotação na faixa de R$ 27,00 e ainda em 2018 ela despenca, caindo para R$ 18,60. Ao entrar em 2019 a ação dispara novamente, aí ela chega a bater lá em praticamente R$ 28,80, cai novamente durante 2019 para R$ 16,00. Quando vai entrando em 2020, sobe novamente, vai lá para a faixa dos R$ 25,00, R$ 26,00 aproximadamente, só que daí vem a pandemia. Na pandemia a ação ela despencou e aí ela chega no seu ponto menor ali, onde ela é cotada praticamente a R$ 12,00. Aí passando o efeito inicial da pandemia, a ação dispara novamente, ela chega lá, bate em praticamente R$ 22,00, cai, sobe novamente, vai para R$ 24,00 e aí depois na sequência ela começa uma série de quedas. E aí vai oscilando bastante, né? Mas oscilando numa faixa baixa, ali na faixa de R$ 14,00 aproximadamente. E agora entrando em 2023, ela começa 2023
com R$ 12,80 e agora vai tentando esboçar uma reação ali, fechando uma cotação de R$ 14,48 nesse último dia 3 de maio, quando da gravação desse vídeo. Portanto, nesse quadro aqui você vê quando que as ações da Ultrapar tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Ultrapar. Tá, então, mais uma empresa analisada, Ultrapar Participações S.A., sugerida lá pelo meu amigo Felipe Miranda, a quem eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação. E tá aí, então, conhecida a empresa e conhecida como que está a sua situação econômica e financeira. Aqui vem muitos questionamentos, a questão da margem que as empresas trabalham, é que, na verdade, a gente tem que comparar, né, a Ultrapar, principalmente na parte de distribuição de combustíveis, que é o principal faturamento do grupo. Então, nós temos que comparar também com a Vibra Energia e também com a Raízen, então, porque são empresas que atuam dentro do mesmo setor. E aí a gente vai perceber que é um setor que ele trabalha com giro alto e a margem acaba sendo baixa. Então, é normal dentro do setor ter uma margem extremamente apertadinha ali, mas o giro é muito alto. Então, o ganho vem no giro e não na margem. Mas para entender até esses conceitos de giro e margem, entender esses conceitos aqui da análise das demonstrações contábeis, você pode aprender também através do nosso curso que está disponível lá na plataforma Hotmart, que é o curso de análise de balanços voltados para investimentos, onde você vai aprender todos esses conceitos aqui, como que a gente consegue interpretar uma demonstração contábil, para justamente poder saber como que uma empresa está financeiramente, em termos de endividamento, em termos de rentabilidade, de lucratividade, até para você poder entender. E aí, ao entender um pouquinho das demonstrações contábeis, entender um pouquinho dos números das empresas, passar a ter um pouco mais de segurança na hora de fazer investimentos, na hora de escolher uma empresa na qual pretendemos investir. Por quê? Reduzindo o risco e ampliando possibilidades de retorno, é só dessa maneira que nós conseguimos construir um patrimônio. E a ideia da construção de patrimônio é chegar num determinado momento da nossa vida, podemos ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.